Bom dia a todos. Vamos descobrir, né? Será que reclamar resolve? Opa! Bom ver rostos. Faz tempo que eu não vejo. Muito bom. Então, eu gostaria de iniciar esse tema, acho instigante, porque acho ele absolutamente normal, né? Todos nós, de alguma forma, vivenciamos esse tema. Então, o objetivo é a gente discutir um pouco, conversarmos um pouco sobre a visão do Evangelho, a visão do Espiritismo, ligado aos benefícios e malefícios que esse tema pode trazer para a gente. Então, Joana de Ângeles, no livro Episódios Diários, ela vai dizer: reclamar, você sempre encontra motivos para apresentar-se insatisfeito. Vocês acham que vocês encontram sempre motivos para apresentar insatisfação? Né? A gente sempre apresenta. E ela continua, né? Porque Joana é bárbara. Ela diz: para quem deseja encontrar, nunca faltam motivos de queixas e reclamações. Então a gente tem um ditado bem antigo que a gente fala assim: quem procura acha, né? Alguém já falou esse ditado? Então, quando a gente deseja ter essa visão, a gente sempre vai encontrar realmente. E a gente pode se agregar a esse contexto de reclamar e a gente está todos os dias buscando, né? E a gente vai encontrar. Opa! Aonde a gente vai encontrar essas reclamações? Às vezes a gente vai ver que são coisas tão pequenas. A gente reclama do trânsito, a gente reclama da chuva, reclama do frio, mas reclama também porque é calor. É interessante porque a gente mora na Flórida. Então, reclamar aqui do calor é uma coisa assim, você mora num lugar ensolarado, é óbvio que você vai ter calor. Mas aí a gente reclama, mesmo tendo ar-condicionado, né? A mesma coisa para quem mora na neve. A pessoa que mora na neve reclama do frio. Sim, mas você mora num lugar que neva todos os anos. É óbvio, é implícito que você vai sentir esse resultante, que é o frio. Mas a gente continua, a gente reclama de bastante coisa, a gente é muito bom, né? A gente reclama do emprego, a gente reclama do parceiro, a gente reclama das finanças, né? Porque está faltando, eu queria ter mais, né? Eu ganho pouco, algo parecido. A gente reclama da aparência, essa é uma das coisas que a gente mais reclama. Porque a gente queria ter o cabelo mais comprido, mais curto, devia estar mais magro, a gente devia ter menos ruga, mais isso, né? E a gente vai nesse ponto. Aí o outro até fala assim, mas você está linda, né? Não tem nada de errado, a gente está ali falando para o outro, mas o outro, não, mas isso aqui, se não fosse esses últimos cílios, é terrível, né? E eu lembrei de uma figura que eu sinto muito, muitas pessoas dessa sala vão reconhecer e outras não é do tempo de vocês, mas é do meu tempo. Vocês lembram dele, ó? Lembram? Hard, ó vida, ó céus, ó azar. Eu assisti esse desenho e acho que alguns... Bom, pela risada, muitos de vocês estão no mesmo barco que eu, da mesma geração. E ele era uma figura assim, muito interessante, porque, primeiro, ele era bonitinho pelo jeito dele se apresentar, mas ressoava na gente exatamente esse sentimento dessa reclamação constante, né? E quem não tem um amigo hard? Alguns têm, né? Amigos que só fazem esse papel de reclamar, né? E não adianta a gente falar que o sol é maravilhoso, que a chuva não sei o quê, porque a pessoa que curte vai reclamar. E aí a gente vai reclamando de uma forma geral da vida. Bom, nós podemos pensar que reclamar, porque muitas vezes quando a gente fala para o outro assim, poxa, mas por que você está reclamando tanto? Ou a gente fala para a gente mesmo, por que eu estou reclamando tanto? A gente cria um slogan. Não, eu não estou reclamando, eu só estou desabafando. E a gente muda o contexto como se fosse assim, não, isso não é... Como reclamar ficou uma coisa meio que não é muito acolhida, então a gente criou uma palavra que é mais acolhida, não é desabafo, eu preciso desabafar, né? Mas tem gente que desabafa umas 50 vezes por dia, é um desabafo constante, é um desabafo que não termina, né? E Joana vai dizer, porém, né? Ela vai dizer, quando a gente faz muitos desabafos, ela vai dizer, instala-se esse vício, fixando-se no comportamento do ser humano. Então, ela vai trazer a gente um outro level, que agora, ó, a gente juntou desabafo com reclamar, não dá mais para desconectar.
ela vai levar a gente a algo que pode nos adoecer. Então, reclamar pode se tornar um vício, né? E um vício do comportamento. E Emmanuel vai dizer, reclamar é ferir-se. O ato de reclamar mexe com as nossas emoções, tira a nossa tranquilidade e traz à tona um processo angustiante. Porque muitas vezes, nesse processo de nós desabafarmos, nós vamos contextualizando a dor novamente, né? Porque a gente nem estava lembrando muito dela. Mas a gente dá aquele telefonema para uma outra pessoa e a gente conta tudo outra vez. Quando a gente conta tudo outra vez, o que a gente faz? A gente se conecta novamente com aquela dor, né? E quando a gente se conecta, né, na quinta-feira, a Nete Guimarães estava dando uma palestra aqui e ela diz que os cientistas explicaram através de uma observação que eles fizeram, de tirar umas imagens do cérebro das pessoas, que quando a gente sofre no momento sofrido, mas todas as vezes, os cientistas observaram que todas as vezes que você entra em contato de novo com aquele ocorrido, que aciona naquela área do seu brain de sofrimento novamente. Então você sofre pelo que está acontecendo agora, mas você sofre quando você lembra do que aconteceu no passado. Não que a gente deva fingir que não aconteceu, mas quando a gente aciona várias vezes e esse acionar não nos traz uma sensação agradável, a gente precisa começar a questionar se isso é válido ou não válido, né? Então, reclamar repetidas vezes desperta em nós vítima. A gente vai se tornando vítima. Então, nós vamos nos colocando nessa postura de vítima e isso é um processo de adoecimento. Porque quando nos sentimos vítima, o que está acoplado junto com isso? Está acoplado a gente não merecer, porque a vítima é quem não é o beneficiado, né? Então, se muitos são beneficiados e eu me sinto vítima, eu não me sinto assim, prestigiada por Deus. Porque muitas vezes quem é vítima fala, puxa, como é que Deus deixou fazer isso? Isso é uma fala de vítima, né? Puxa, como é que os espíritos não me ajudaram? Mas eles estão lá, né, tentando. Só que você não vê, você não sente a presença. A gente está tão desfocado dessa sensação amorosa que os espíritos transmitem para a gente, porque a gente está tão fixado, como Joana de Ângeles diz, em relação à nossa dor, que a gente não consegue perceber a presença dos desencarnados e até dos encarnados. Puxa, não tenho ninguém para mim. E às vezes você tem um amigo que está ali, que ele está tentando estar com você, está tentando te ajudar, mas como ele não diz as palavras que você gostaria para continuar se retroalimentando da vítima, você não percebe o quanto o amigo está fazendo por você. Então isso vai mexer o quê? A gente vai começar a apresentar um sentimento muito forte de autopiedade. Isso abaixa a estima, isso faz com que a gente não se sinta confiante em nós mesmos e isso começa a atrapalhar no nosso projeto de evolução. Porque nesse momento nós vamos estagnar em algo que não gera mais o quê? Quando a gente estagna, o que não tem? Movimento, não tem ação, não tem atitude, né? Então nós ficamos ali, como Joana fala, paralisados, né? Olha a carinha que a gente faz. Alguém já fez essa carinha? Eu pensei no cachorrinho perdido, mas achei esse gatinho fantástico, porque a gente até fala, né? Fulano está com um cara de cachorrinho abandonado, de cachorrinho perdido. Mas esse gatinho retratou tudo. E às vezes a gente fica fazendo essas carinhas, né? Para chamar atenção, porque a gente quer carinho, quer colo, a gente quer que alguém resolva, a gente quer que alguém faça alguma coisa para essa dor passar. E ficamos fixados nessa carinha e vamos distanciando a nossa possibilidade de cuidar de nós. E aí o Espiritismo ele é assim fantástico e profundo nisso, porque o lema é cuidar de nós, né? O lema do Espiritismo é nos autoconhecermos, nós nos encontrarmos diante desta manifestação de Deus que nos criou para que a gente possa dar esse crescimento consciente.
Quando a gente faz isso e fica de vítima, o que a gente faz? Nós vamos terceirizando culpas. Nós viramos profissionais em terceirização. Né? Porque tem terceirização de serviço, que é muito legal. Né? Você faz uma parte e você manda para outros para poder fazer. As indústrias fazem isso. Mas, às vezes, a gente faz isso. Então, a gente terceiriza, por exemplo, o culpado... ele é o parceiro. Então, se a gente ficar fixo que a parceira ou parceiro é o parceiro é culpado que eu não sou feliz, o parceiro é o culpado que não me entende, não me dá apoio, não me ajuda. E a gente fica, às vezes, toda a culpa da infelicidade que a gente tem é o parceiro ou a parceira. E a gente fica fixado, terceirizando. Eu queria ir no centro, sabe? Mas meu marido não deixa. Puxa, quem sabe na outra encarnação. Eu queria estudar. Puxa, mas né, minha mulher não ajuda. E a gente fica, eu queria, mas o que eu vou fazer? Não posso, né? Por isso eu ganho tão pouco, porque não tenho apoio. E a gente fica nessa batida da terceirização e haja, né? Nem sei como é que o parceiro aguenta. Ou então a gente faz isso. A culpa é do chefe. O chefe não me valoriza, eu ganho pouco porque ele não me reconhece, ele não me dá uma chance, o chefe está me perseguindo. Né? E a gente entra nesse processo. Sim, mas por que você está nesse emprego? Por que não procura outro? Né? Por que não toma uma atitude? Por que não vê? Por que é que o chefe não lhe valoriza? Por que você não se analisa para perceber qual é a parte de você que não está sendo feita? Né? Porque esse é o processo. O processo do espírito é esse autoconhecimento, é essa autogestão de você mesmo. Então, quando a gente não faz isso, nós ficamos... Né? E, às vezes, nós nos envolvemos o quê? A culpa é social, é o governo que não me ajuda, né? É a violência, eu sofro, né? Sofro porque o outro não faz a parte, puxa, se fosse de graça, puxa, o governo não me dá assistência médica, puxa, mas... E a gente fica, né, como se isso fosse o que realmente ocasiona os males que eu vivo. E isso também é uma consequência do círculo vicioso de reclamarmos. Então, a gente pode ler, né? Keep calm, hein? Joga a culpa no terceirizado. E funciona. A gente se engana por um tempo que está funcionando. Às vezes o tempo é um dia, às vezes o tempo é uma semana. Às vezes a gente se engana por 30 anos, por uma encarnação. A gente se engana por algumas encarnações, dependendo do quanto persistente a gente for nessa fixação. Então, acho que isso é algo que a gente poderia experimentar num outro formato se nós nos permitíssemos. Então, esse vício de comportamento nos mantém como? Paralisados no passado. Porque tudo que a gente falou até agora está ligado no passado. Nada do que a gente disse está ligado no futuro. Então, quando eu reclamo do que o meu chefe não fez, passou. Quando eu reclamo do apoio que eu não recebi, passou. Então, se tudo está ligado no passado, eu estou num processo de ruminação, talvez seja a palavra perfeita, né? E eu estou over and over me autoafirmando numa consequência que já se instalou, mas sem nenhuma visualização do que eu posso fazer para isso ser diferente. Então, aí é onde começa a ficar muito perigoso. Por quê? Porque com a gente se instalando apenas no passado, as doenças com certeza aparecerão como um alerta. Nós precisamos de algum alerta. Né? O Espiritismo vai dizer que os calls, os convites, eles vêm de várias formas para nos movimentar. E às vezes o convite não é agradável para os nossos olhos, mas ele é necessário. Né? Então, a gente poderia dizer que o processo cria como? Instala-se esse vício e a gente vai reclamar, ser vítima, terceirizar a culpa, paralisar no passado, e isso vai trazer como resultante o quê? Emmanuel vai dizer no livro dele, Segue-me. Instalamos o pessimismo com a formulação dessas queixas desnecessárias. Aí a gente vira aquela pessoa chata, que ninguém nem tem vontade muito de ficar perto. Porque quem gosta de conviver com o reclamão? Difícil, não é? Difícil, porque a pessoa não tem nada para dizer.
Ontem até conheci uma pessoa e a pessoa disse, olha, quando a pessoa reclama muito, eu me afasto, porque é difícil. E é verdade, a gente não tem muito prazer nisso. E isso tudo junto, que a gente falou até agora, vai criando o quê? Esse círculo vicioso vai fazendo com que a gente vire esse pessimista, que a gente abaixe nossa vibração, que a gente entre no estado de desequilíbrio, que a gente adoeça. E a gente vai gerar o quê? O sofrimento. Então, isso é uma cadeia que a gente, de alguma forma, está entrelaçada dentro dela. Se continuarmos, né? Claro, isso aí só serve para as pessoas que estão reclamando. Quem não reclama não vive isso. A maior parte disso não vive, né? Então, é interessante a gente pensar que antídoto seria para isso, né? Porque reclamar é uma estratégia ineficaz. Isso não é uma estratégia que funciona. E é interessante porque, na maioria das vezes, a gente já sabe que não funciona, mas a gente usa como válvula de escape, talvez, para... Não pode ser para sentir melhor, porque a gente não se sente melhor, mas a gente usa como válvula de escape para, de alguma forma, fazer com que isso saia de nós. Então, o desejo de reformulação, eu até penso às vezes, será que atrás de uma grande reclamação ou de um vício de reclamação não há um grito interno de um desejo enorme de mudança? Né? Porque quando a gente reclama muito, eu penso assim, a pessoa está numa encruzilhada. E, né, a gente reclama, e nessa encruzilhada, de alguma forma, ela vai ter que fazer uma opção. Ou porque ela não aguenta mais e essa reclamação vai fazer com que ela tome uma atitude, ou ela vai se acomodar, mas ela vai se aquietar de alguma forma. Então, é um convite, esse desejo, a fazer com que a gente reflita para mudar. Mas se a gente for pensar isso, como parar de reclamar? Será que é gostoso reclamar? Por isso que a gente faz? Você acha que não? Então, se não é gostoso, por que a gente faz? Porque é costume? Então, como vocês acham, né, que a gente poderia parar de reclamar? Então, tem um rapaz na internet que ele chama Seiichi Arata, ele é um japonês brasileiro, e ele tem um trabalho na internet interessante. Ele é um rapaz bem novinho, mas que ele é um coach de comunicação. Então, eu estava vendo um trabalho dele e achei assim, super, como é gostoso ver os jovens tão imersos nessa necessidade, explanando da necessidade da gente se comunicar melhor. Então, o projeto do papel e caneta é porque eu acho que realmente às vezes a gente precisa parar e fazer certas anotações na nossa vida para que a gente relembre, porque muita coisa entra e depois a gente não volta mais. Então, ele faz uma seguinte pergunta para que a gente faça para nós mesmos. O que nós queremos alcançar por trás da nossa reclamação? Aí eu fiquei, não é interessante? Porque, tudo bem, como que a gente vai sair da reclamação? Então, acho que a primeira pergunta o que tem por trás da minha reclamação? O que eu estou querendo que eu estou reclamando? Então, assim, eu escrevi algumas sugestões para que a gente pensasse. Às vezes a gente está reclamando porque a gente quer ser entendido. A gente quer ser valorizado. A gente quer ser respeitado. O outro não, a gente sente que o outro não nos respeita. E nós estamos em busca do respeito. Às vezes a gente só quer ser ouvido. A gente quer ser amado. E o que a gente está requisitando, por exemplo, é ser aceito. Existem várias, né? Os pontinhos é porque a gente pode estar requisitando o quê? Alguma coisa. Então, que a gente possa parar daqui para frente e começar a pensar, quando eu reclamar, o que eu estou buscando? Né? Para que eu possa sair desse vício que me negativa, que me deixa pessimista, que faz eu sentir tudo isso que Joana e Emmanuel falaram. Então, à medida que a gente encontra essa resposta, então vamos supor, eu estou esperando ser respeitada. Então, eu reclamo, porque o que eu sinto é que o meu parceiro não me respeita, por exemplo, não respeito. Então, se eu localizo o que é que eu estou buscando naquela reclamação, aí eu posso partir o quê? Para uma outra pergunta, que seria, além de reclamar, né, porque isso aí a gente já está tirando de cena, quais são as outras estratégias para a gente poder alcançar essa nossa necessidade? De que forma eu vou atuar para que esse respeito aconteça? Porque a gente faz uma reclamação, não sabe o motivo. Agora a gente já sabe, a gente localizou lá, uma hipótese, o respeito.
Mas na hora que eu descobri, eu respeito, que legal. Mas e agora? Como é que eu vou fazer para que esse respeito aconteça? Porque eu leio em Kardec, eu leio no Evangelho, eu leio nas obras complementares, um monte de coisa que fala do que representa respeito. Eu faço as aulas, eu assisto palestras, eu dou a mim mesma todos os recursos para que eu possa entender o que significa o quê. Porque respeito é um valor moral. O que é um valor moral? Mas como é que eu vou fazer para que isso seja inserido dentro do meu contexto, da minha realidade? Como é que eu vou colocar isso em prática? Então, essa é a pergunta 2. Então, algumas sugestões, por exemplo, a gente poderia usar o quê? O que a gente vai ter que acionar para descobrir de que forma eu vou fazer com que esse respeito aconteça? Eu tenho que acionar o que é meu, a minha criatividade. Eu posso acionar a minha experiência, posso acionar a minha inteligência, a minha maturidade, a minha energia, a minha fé. Eu vou ter que acionar condições que eu já compus dentro de mim, que eu já me habilitei para poder fazer o uso disso para a minha própria vida. De que forma eu vou fazer com que isso aconteça? Aí entra o recurso. Eu até digo para as pessoas, quando a gente tem dúvidas, abre o Livro dos Espíritos, assim, aleatório, fecha os olhos, faça uma oração, você pode ter certeza que a resposta está lá. Aí você abre, não, acho que o livro está viciado, vou fechar, vou abrir outra vez. A página, acho que eu fiz uma orelhinha, agora, tá vendo? Não, nada a ver, aí fecha, outra vez. Não, vou pegar outro. Porque a gente sempre tem um pequenininho, um grande, um que a gente ganhou, um que foi sorteado aqui, que a gente merecia, também ganhou também. Então a gente vai lá no outro e diz, não é possível. Porque a resposta está lá. Sempre as questões que estão emergindo dentro do nosso inconsciente, trazendo para a nossa consciência, as respostas elas vêm para nós. Por quê? Porque os espíritos buscam nos ajudar a facilitar que a gente enxergue aquilo que é bom para nós. Tudo bem, a gente pode perguntar para o amigo, pode perguntar para o parceiro, a gente pode perguntar para uma autoridade, uma pessoa que a gente respeita e acha que a pessoa vai ter a resposta, mas no fundo, quem vai aplicar aquilo que a outra pessoa possa dizer é você. Então você vai ter que saber como, dentro de você vai saber aplicar isso. Às vezes, numa conversa, a pessoa fala, dá para você escrever isso que você está me dizendo? Para poder chegar lá e falar, assim, não funciona. Você tem que trazer de dentro de você de que forma você vai fazer isso, se isso é o ideal. Então, vamos dizer, uma vez que a gente acionou a nossa criatividade, experiência, é um mix disso tudo, que são variantes, porque cada pessoa vai ter a sua, aí a gente vai começar a pensar nessa prática. Como é que essa prática vai acontecer? Então, após a gente escolher isso, vem mais uma pergunta. Qual o esforço que eu vou precisar fazer para implementar essa ação? E essa terceira, talvez é o lugar que a gente fica parado. Porque agora eu já sei o que é que eu estou buscando atrás da reclamação. Eu já sei o que é que eu preciso fazer, mas eu não sei se eu estou com vontade. Que vai me custar. Porque para procurar outro emprego desse que eu estou reclamando, eu talvez vou ter que tirar um certificado, eu talvez vou ter que estudar mais, eu vou ter que me esforçar, conhecer as pessoas tudo de novo. De repente o emprego é mais longe e eu vou ter que fazer um esforço maior. Eu vou ter que me familiarizar com tudo da companhia, por exemplo. Ou então porque eu vou mudar de ofício e esse novo ofício vai exigir que eu aprenda tudo de novo. E aí já começa, aí quando você fala tudo de novo, não. Deixa eu reformular. E às vezes nós paramos aqui. E eu até penso que, por isso que eu acho que nossa, você está aí, eu estou baixinha aqui embaixo. Por isso que eu penso, às vezes, que o Evangelho ele é tão eficaz, porque, na verdade, quando a gente pensa em Jesus, para mim, Jesus é movimento. Jesus é ação. Jesus não sentou e falou, olha, gente, eu acho que vocês deviam fazer isso. E começou a discorrer uma série. Não. A gente assiste no Evangelho um Jesus que atuou. Jesus curou, Jesus andou com aquela sandalinha naqueles chãos difícil, aquelas quilometragens longas. Jesus fez acontecer. Então, eu acho que, nesse momento, a gente, às vezes, fica paralisado por não realmente pensarmos do que temos que abrir mão para poder
implementar aquilo que a gente acha que é importante. E porque a gente tem dificuldade de vencer. Então, esse momento aqui, eu acho que é o momento de abrir o Evangelho e o Livro dos Espíritos, nessa terceira questão. Porque as duas primeiras não são muito difíceis, assim a gente saber. E essas vezes é o lugar que a gente tem que tomar muito passe. Tomando passe, tomando passe. Hoje a gente estava dando aula de desobsessão e um rapaz, que eu não estou vendo ele aqui agora, ele disse, falamos da prece, e ele disse, olha, às vezes eu peço. Eu falei, a gente faz muito pedido na prece? Ele falou, eu às vezes peço, né? Mas eu agradeço também, ele começou a dizer. Eu falei, puxa, que legal. Mas, na verdade, o que a gente pede? Então, eu acho que essa é a hora eficaz. A gente usar a prece para pedir. Preciso de coragem, preciso me mover. Então, essa é a hora da gente utilizar a prece num intuito positivo. A prece pode ser uma meditação, a prece pode ser da forma como cada um idealiza, se sente confortável, mas esse contato que a gente está fazendo eu preciso me mover. Esse é o convite da vida. Porque, às vezes, quando a gente não se move, a vida convida bem strong e move a gente. Não é verdade? A gente está paradinho falando, não quero isso para mim. Mas a vida vem e vamos, vai ser bom. Né? O quê? Vai doer, mas vai ser bom. E às vezes precisa doer, né? Porque a gente precisa doer. Então aí entra o quê? Que sacrifício eu vou fazer? Então vai exigir às vezes que eu tenho que me desapegar, né? Eu não quero fazer isso porque vai baixar meu padrão de vida. Eu não quero fazer dieta porque eu não vou poder mais comer o que eu gosto. Eu não quero, né? Então você fica naquela viagem da segunda-feira, segunda, né? Por quê? Porque onde está implícito? É a pergunta 3. Eu sei o que eu tenho que fazer. Não, eu vou buscar uma nutricionista. Sim, qual é a parte que você não entendeu ainda que você não pode comer? A gente já sabe tudo, nós sabemos, né? Tudo que não pode, a gente já sabe. Só que a gente fica buscando estratégias, a pílula mágica, algo que não faça com que eu faça esforço. Então, a gente dá essa paradinha. E, às vezes, a gente precisa fazer algumas dessas mudanças, né? Às vezes, eu não separo, né, porque eu não quero baixar o padrão de vida. Às vezes, eu não troco de trabalho porque eu não quero ter mais trabalho, né? Às vezes, eu não tenho filhos porque eu não quero deal com essa situação de ter que educar alguém. Então, nós vamos, né, nos estagnando nessas situações. Então, a gente poderia pensar que alguns podem paralisar nessa parte porque não querem pagar o preço do esforço que vai fazer. Então, ali tem algo interessante, que às vezes a gente usa uma frase assim, porque ela é tão popular, às vezes a gente pensa que a gente reencarnou e veio de férias. Mas não, então eu vim de férias, então o que eu quero? Ser feliz. Então, tudo que não é feliz, eu não quero. Então, a gente entra um pouco no processo desse eu não quero. Mas a gente não veio de férias. Onde está escrito isso? Né? Que planeta que a gente mora? Provas e expiações. Vai ser regeneração. Claro, plus, para melhor. Mas, no momento, a gente mora num planeta que a gente vai ser testado. Qual é o teste? O aprendizado. O teste é como fazer melhor, o teste é aprendermos o que fazer, qual a forma correta. Então, isso significa que não vai ser uma viagem só de prazer. Né? Porque a pessoa fala, é uma viagem de negócio ou de prazer? Não funciona para nós assim. Né? É uma viagem de negócio, então você não vai se divertir, só vai ter reuniões. E não é essa a verdade. A gente não reencarna só para uma viagem de negócios. Mas também não é uma viagem só de ir para Disney. Não funciona, não é uma verdade. Então, a gente vai ter momentos que nós vamos ter muitos prazeres. Né? É maravilhoso você ter um filho, é um prazer fantástico, é um prazer que vai durar o resto da sua vida. Ou você tem um emprego que você ama, você faz o que você gosta. É um prazer diário, constante, você praticar aquilo que você escolheu e você fazer com amor. É uma maravilha. Você fica seguro de trabalhar com pessoas que se fazem com prazer. Mas tem momentos que vai doer. Né? Tem momentos que você vai passar por coisas que você vai ter dúvidas, que você vai estar confuso, que você não sabe qual é a resposta, por exemplo. E esses são os momentos do teste, é a superação.
Eu penso que Deus não espera de nós assim, vamos ver quanto ela aguenta. Então vamos mandando problema, vamos ver quando ela cai. Isso encaixa para um Deus misericordioso? Não! A nossa reencarnação, ela é feita com o auxílio dos espíritos, é um planejamento plausível, gente. Nós reencarnamos com uma série de situações que vamos ser desafiados, mas situações plausíveis. Não são situações que, de jeito nenhum ela vai accomplish. Não, são situações que a gente pode. Ah, mas são difíceis, mas ninguém falou que era fácil. Ah, mas é muito desafiante. Sim, mas também ninguém falou o tamanho. Mas a questão é, você tem estrutura e você tem possibilidade de resolver isso? Sim, nós temos. Só que vai demandar o quê? Esforço. Então, o esforço, gente, é um dos desafios de estarmos encarnados. Nós conseguimos avançar além da paralisia e entrarmos no esforço. Por que além da paralisia? Por exemplo, às vezes a gente vai numa reunião mediúnica, através de um diálogo com um ser desencarnado, a gente vai perceber essa paralisia muito evidente. O espírito está vindo para contar para a gente que lá na outra encarnação, né, que aconteceu há 2000 anos, houve um problema familiar e ele sofre, a pessoa abandonou ele. Sim, há 2000 anos. Então nós podemos ficar fixados numa dor 2000 anos. E aí? Né? Tá errado, tá certo? Não tem errado e certo. Mas tem 2000 anos de sofrimento. E nós podemos ficar lá paralisados em algo que não conseguimos mover por dificuldade de sairmos. Né? Então, eu diria que nós vamos precisar de quê? O que o Espiritismo vai trazer para a gente que a gente precisa quando vem o desafio? Enfrentar. Nós vamos precisar enfrentar, inclusive, as decisões que a vida nos convida a tomar. Porque algumas, elas são resultantes, né, daquilo que a gente escolheu. A gente escolheu ontem uma coisa, ou a gente vai ter que viver o resultante dela. Porque acolhermos aquilo que a gente escolheu faz parte. Às vezes a gente não escolheu tão bem porque não tinha maturidade, porque ignorávamos, não tínhamos conhecimento. Se a gente for ver a trajetória da criança, a gente vai... Eu tenho para mim, isso é um paralelo muito interessante com o espírito. A trajetória da criança é o quê? Processo repetitivo. Então a gente vai ensinar muitas e muitas vezes como ela segura no garfo, como ela não deve colocar o dedo na tomada, até que a criança em algum momento ela entende, né? Ela entra num processo que ela não vai mais repetir aquilo. Mas até que isso aconteça, há um processo de repetição no erro, no aprendizado, até que isso possa se desenvolver. Mas a necessidade, a consequência de doer o dedinho dela, caso ela tenha colocado o dedo na tomada, vai acontecer. Porque se ela colocar o dedo lá outra vez, vai doer. E vai doer, até o dia que ela fala, opa, peraí, não dá mais. Então, nós também temos essa necessidade de enfrentar situações que às vezes são dolorosas, mas às vezes são decisões que nós já tomamos, que não pensamos antes, e que elas aparecem. E a gente tem dificuldade de quê? Aí, outra coisa que nós vamos precisar para poder sair disso, é de assumir a responsabilidade dessas decisões. Então, o que a gente faz? Olha, hoje eu não tenho formação porque meu pai não investiu em mim. Meu pai era pobre, não tinha muito dinheiro, então não pude fazer a faculdade. Sim, há quantos anos? 30. Sim, 30 anos, né? E depois, é para fazer a faculdade hoje. E a gente está lá preso. A gente não quer assumir, né, algo, mas a gente está lá num conteúdo lá de trás. Então, a gente precisa assumir que, em alguns momentos, nós não tomamos certas decisões ou tomamos de decisões que mudaram o rumo da nossa história. E, às vezes, precisam de quê? De um acerto. Nós precisamos, né, reacertar essa rota, né, vai mudando no Google Map lá, e vamos mudar essa trajetória para um outro level. E não importa a idade, porque a idade não faz diferença. Se eu tiver que estudar com 20, com 30, com 40, talvez só mais dificuldade para o aprendizado em função da gente estar mais velho. Mas espera aí, a gente pode, porque é o espírito que está aprendendo.
né? Então, tudo que nós vamos fazendo que gera benefício para nós mesmos, não tem idade, a gente sempre pode aprender. Então, esse assumir, ele fica muito importante, porque quando eu assumo, eu falo, opa, então, de uma próxima vez, eu consigo lembrar melhor. Se eu sempre estou terceirizando e buscando, aconteceu isso por causa disso, eu nunca consigo perceber que, puxa, eu podia ter mudado minha trajetória. Era só eu ter assumido. Se eu tivesse assumido antes que a responsabilidade era minha, tudo já estaria diferente agora. Então, assumir é uma outra coisa que a gente vai precisar para poder se distanciar da reclamação. E um outro convite também que nós precisamos é aceitar. Aceitar as pessoas e as consequências como parte do aprendizado. Porque isso é um processo extremamente doloroso. Por exemplo, tomei uma atitude, o resultado não foi bom e eu não me perdoo por ele. Isso é uma dor imensa. Isso é uma grande dor que gera grandes doenças profundas. Por quê? Porque eu não me perdoo de ter feito essa escolha. Olha o que essa escolha fez comigo. Agora aconteceu isso porque eu errei. Sim, mas você consegue ver isso hoje porque você tem 10 anos a mais e agora você tem maturidade para enxergar o porquê que você escolheu isso naquela época. Mas naquela época você ignorava, você não tinha essas habilidades, esses instrumentos para... Eu não sei se vocês já viveram isso ou se eu tenho perda de memória, mas muitas coisas que eu fiz nos meus 20 e pouco, que já faz muito tempo, eu nem lembro por quê. Vocês lembram por quê de certas coisas? Porque foi mesmo que eu escolhi isso. Às vezes é uma coisa interessante, porque às vezes eu estou até contando para alguém, ou alguém conta alguma coisa e eu me remeto naquela história. Aí eu penso, por que foi mesmo que eu escolhi? Nem sei. Eu escolhi porque eu não tinha consciência exatamente da consequência que isso podia trazer em função da minha falta de maturidade, de experiência. Então, essas escolhas, elas não são desculpas que a gente vai inventando. Tipo assim, eu vou colocar a culpa em tudo... falta de inteligência, ou falta de maturidade, ou falta de percepção. Não, mas a gente tem que perceber que se nós não nos desprendermos daquilo que nós não fizemos bem, a gente não tem um espaço para fazer melhor. Porque a gente está sempre não acreditando que nós vamos fazer melhor. E isso faz na recorrência da reclamação e a dificuldade de a gente aceitar. A mesma coisa a gente faz com o próximo, porque muitas vezes a gente se vê como um espelho e acha que o outro não encaixa naquilo que nós somos. Então a gente fica assim, não aceita uma opinião diferente, não aceita que o outro tenha uma visão diferente e não quer nem analisar a visão do outro, que pode ter um sentido. Pode não ser a sua verdade, pode não ser a forma como você visualiza a vida, mas merece respeito. E isso é um segundo grande problema nas nossas relações. O primeiro é a gente não se aceitar e o segundo é a gente não aceitar o outro. Porque gera uma dificuldade da gente amar e ser amado. Porque a gente fica muito crítico como consequência. A gente reclama muito do outro. Porque pensa bem, se eu aceitar o outro como ele é, reclamação tem lugar? Não, reclamação acabou. Mas o outro gosta de ficar com o cabelo branco, o que tem? Não é demais. Porque tem um cabeleireiro bom como eu tenho. Se tivesse uma cabeleireira boa, não ia ficar cabelo branco. Mas o outro gosta. Mas o que tem? Mas a gente está sempre assim, o meu modelo é o melhor e o modelo do outro é pior. E a gente, nessa reclamação, faz com que a gente não consiga aceitar a diferença. E hoje eu estava dizendo isso na aula, se Deus achasse que cada um, para poder crescer na sua jornada evolutiva, pudesse morar num planeta separado, ele tinha feito. A gente tem noção do tamanho do universo? Nem tem noção. Mas hoje a gente sabe, através do pessoal que estuda, que o universo, bicho, é imenso. Você não acha que daria para ter um planetinha para cada um de nós? A gente fica sozinho. Tem trânsito no seu planeta? Não. Tem alguém que reclama alguma coisa com você? Não. Você tem desafio? Não. Seu planeta, você faz o que você quer, acorda na hora que você quer, não tem despertador. Não tem ninguém para botar notícia. Não seria ótimo? Mas essa não é a forma como Deus criou. Então não tem um propósito, A gente tem que levantar um question mark. Não tem um propósito do porquê que a gente nasceu e tem que ficar junto? Então o propósito tem que ser porque é através do outro que eu cresço. Então se eu não aceito o outro, como eu cresço? Então é através do outro que eu aprendo. Eu vou na casa do outro, ele me diz uma série de coisas. Eu aprendo com o outro. É nessa troca.
Então, a aceitação é a aceitação do movimento, da forma como Deus nos criou, que é juntos. O fora da caridade não há salvação, não é a caridade de dar a esmola. A caridade é a troca, é a interação, é a doação de nós mesmos. É a troca com o outro, é essa a caridade. A caridade é o enxergar o outro. A gente poderia colocar uma lista embaixo da palavra caridade que estaria correta. Então, a caridade é eu perceber o outro. Como eu percebo o outro se eu não aceito? Então, aceitar está implícito no perceber o outro. Né? Então, aceitar é uma outra coisa bem legal que a gente pode fazer para sair desse contexto. Mas a gente também vai precisar do quê? Acionar a fé como fonte criadora. A fé que a gente pode enxergar melhor, a fé que a gente pode entender melhor, a fé que a vida pode ser melhor. A fé não precisa ter um contexto religioso. A fé em nós mesmos, a fé no nosso potencial. Porque nós já somos luz. Nós somos luz de um Criador que é luz. O que a gente ainda está treinando é resplandecer nossa luz. Então, resplandecer nossa luz é nosso trabalho. Então, é a fé nessa possibilidade de resplandecer nossa luz. Né? Então, outra coisa que a gente vai precisar é de desenvolver a gratidão. A gratidão por tudo, por todos, todo o tempo. Bastante coisa, né? Então, uma pessoa me disse outro dia, mas então o tempo todo eu devia agradecer tudo? Devia agradecer quando eu abro o olho, porque, puxa, não me levaram ainda. Voltei outra vez. Né? Porque a gente vai dormir, vai embora, você pode nunca mais acordar. Então, quando você abre o olho, olha, voltei. A pessoa me deu chance mais um dia. Mais um dia eu vou ter chance de aprender coisas, né? E aí vai, a hora que eu vou tomar um café, ainda bem que eu tenho comida. E a hora, né? Ainda bem que eu tenho esse chefe, mal ou bem eu tenho um emprego. Eu posso sair dele, amanhã eu vou fazer um planejamento, mas esse hoje é minha realidade, esse chefe é minha realidade. E assim vai. Então, o dia poderia ser uma gratidão constante? Com certeza. E o que a gratidão faz? Nos distancia da reclamação. Porque reclamação e gratidão não combina. Não combina, não são amigas irmãs. Não são. Então, estarmos gratos, o ato de agradecermos, né? Eu acho que deveria ser um aprendizado que a gente deveria implementar. Na hora que eu começo a reclamar, não, peraí, vou agradecer. Esse seria o ato de substituição. Deixa eu agradecer. Né? Às vezes existe também uma forma que eu acho ela bem interessante. É Challenger, mas ela é bem interessante. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Ela é ótima também. Você pode ter falado, não sei, Judão. Você sabe o que Jesus faria. Você pode até falar assim, não, mas eu não sou Jesus. Bom, mas você sabe o que Jesus faria. Então, se a gente colocar essa sentença nesse processo de agradecer, a gente poderia pensar, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Né? Então, o que eu tenho capacidade de implementar dentro dessa resposta que eu consegui? Então, eu vou tentar alguma coisa dentro dela. Então, pelo menos agradecer que a gente tem um evangelho, que teve um Jesus, que ele veio, que ele nos ensinou e que ele governa ainda o nosso planeta. Né? Ele é um guide para nós. Então, já tem um começo aí de agradecimento, de ter pelo menos um guide, alguém. Né? Bom, então o que a gente poderia concluir disso tudo? Né? Reclamar vale a pena? Resolve? Nos abastece? Não, né? Reclamar deveria ser o que a gente deveria diminuir. Então vamos reclamar menos. Né? E vamos o quê? Emmanuel vai dizer, servir mais. Vamos servir mais. O que é servir? É o processo da caridade. Né? E vamos o quê? Atuar sempre. Porque se não atuarmos, nós ficaremos o quê? Joana diz, paralisados. Né? Então vamos o quê? Cultivando a gratidão. A gratidão da possibilidade que nós temos hoje, inclusive de estarmos aqui, sendo acolhidos por essa casa. Então eu gostaria de passar um vídeo extremamente interessante, na minha concepção. Eu espero que vocês gostem bastante. Vamos lá?
Lindo, né? Como a gente está numa casa entre irmãos, antes de terminar, eu só gostaria de sugerir que a gente pudesse doar hoje o nosso sorriso, só para a pessoa que está do lado já é o suficiente. Muita paz para vocês, gente. Uma ótima semana.